Eu voltei, estou aqui, enquanto vocês foram pro recreio. Olha só, troquei de roupa. Tô todo Brasil. I love Brasil. Ai, por quê? Copa do Mundo? Que é isso? Tem jogo do Brasil? Aula de ciências. E olha aqui, por que que eu troquei de roupa? Por que que eu tô assim? A gente falou dos biomas mundiais no terceiro horário. E agora a gente vai falar dos biomas brasileiros. Aqui, tá a bandeira. Eu me confundo com essa câmera. Então, meninos, bora viajar, só que agora dentro do nosso Brasilzão. Vamos conhecer os biomas daqui. Esquece o mundo. Aqui o Brasil que importa. Nós somos mais nós brasileiros. Então, ó, segue aí, galera. Vamos compartilhar aqui no quarto horário. Já achei a tela aí para a gente ver o que temos para falar do Brasil. Nós já falamos tanto do Brasil ano passado, né, dos biomas brasileiros, mas agora a gente vai voltar cá de novo para a gente falar sobre esse Brasilzão nosso tão diverso. Tem tanto bicho, tem tanta planta, e essa aula minha está parecendo bem geografia. Mas hoje eu vou até falar inglês nessa aula, vocês vão ver, depois vocês podem contar com o Leri. Ó, biomas brasileiros, né? O Brasil ele tem pelo menos 7 tipos de biomas e os de transições. O que são os biomas de transições? É aquele que tem parte de um, parte do outro, que é o caso do Pantanal. Então, galera, se liga aí para vocês verem quais são esses biomas. Estudamos todos o ano passado como domínios morfoclimáticos, que são representações dos biomas, mas nós também podemos chamar domínios morfoclimáticos de biomas, tá? Então, floresta amazônica ou simplesmente Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, campos, que no Brasil são chamados de pampas, caatinga, Pantanal. Pantanal entra aqui como bioma de transição, tá? E temos ainda a Mata da Araucária aí dentro. Esse ano, o livro de vocês dividiu os biomas brasileiros em 3 categorias. A gente pode falar aí dos biomas fechados, que são as florestas, os biomas abertos, que são os campos, né? As savanas, os campos e os cerrados, que eles são mais abertos, eles não têm aquela aglomeração de árvore. E a gente tem os biomas aquáticos, né? Que também formam uma outra categoria. Então vamos falar de cada uma delas. Tá aí uma fotinho bacana dos nossos biominhas, né? Nós temos aí os campos, aqui o Pantanal, aqui o Cerrado, aqui a Floresta Amazônica, a Caatinga, de novo aqui Cerrado. Na verdade aqui é a Mata Atlântica, desculpa, a Mata Atlântica, bem montanhosa, floresta, e aqui embaixo que é o Cerrado, tá? Então, galerinha, esses aí são alguns dos biomas do nosso Brasil. Seguindo, nós vamos ter aí, então, no livro de vocês, na página 68, quem quiser acompanhar esse mapa aí, que vai nos mostrar onde, afinal, está cada um desses biomas. Acompanha comigo, ó. A Amazônia, ela é predominante no norte do Brasil, pega todos os estados do norte, alguns do nordeste, como o Maranhão, do centro-oeste, como o Tocantins, aqui o Mato Grosso, ok? Aqui, né, o Tocantins, uma parte, e aqui o Mato Grosso. E até o Mato Grosso do Sul pega uma beiradinha aqui. O Cerrado, que é o segundo maior bioma brasileiro, que é no centro-oeste e predominantemente Minas Gerais tem esse bioma. Então é o bioma que mais existe em Minas Gerais, né? A gente tem o bioma amarelo, então é o Cerrado. O bioma laranjado exclusivo do Brasil só existe no Brasil porque a Amazônia se compartilha com outros países da América do Sul, o Cerrado se compartilha aqui com Bolívia e Paraguai, Mata Atlântica se compartilha com Uruguai e Argentina, você compartilha o Pantanal com a Bolívia e o Paraguai, mas esse é puramente 100% Brasil. Caatinga.
E Mata Atlântica, né, que, como o nome diz, ela vai bordar aqui o litoral, que é banhado pelo Oceano Atlântico, e o Pantanal, que agora está sendo considerado um bioma aí no livro de vocês, um bioma de transição. E o Pampas, que fica restrito ao sul, que é um tipo de campos, né? Então, galera, vamos começar pela divisão das florestas. O Brasil tem vários tipos de florestas, né? São matas fechadas com muita árvore aglomerada. E o Brasil é um país com muita floresta, sendo duas delas as mais ricas do mundo em biodiversidade. Quais são mesmo? As maiores, Floresta Amazônica e a Mata Atlântica. Infelizmente, grandes, diversas, mas também as mais devastadas. A Mata Atlântica é uma região florestada na qual predomina espécie. Na Mata Atlântica, né, existe uma área onde predomina a araucária. Olha o nome científico aqui, ó, que a gente aprendeu. Araucária angustifolia. Ó, primeiro nome do gênero maiúsculo e aqui minúsculo. Isso é um nome científico. Observem que está destacado no texto, em itálico. Né? Então, aí, essa floresta também, essa árvore araucária, é também conhecida como pinheiro do Paraná. Por quê? No Paraná ela é muito abundante. A maior parte da floresta araucária fica no Paraná. Existe ela também no sul de São Paulo, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ou seja, nos 3 estados da região sul, mais sul de São Paulo. Por isso, ela é chamada de Mata das Araucárias, já que tem essa espécie araucária lá. Então, essas 3 matas aqui são as principais florestas do Brasil. Mata Atlântica, Floresta Amazônica e Mata da Araucária. Olha aqui, a araucária é esse pinheiro, uma gimnosperma, que a gente vai estudar ainda esse ano, é diferente das plantas que dão flores, tá? Ok. Segue aí o próximo slide, que vai falar de algumas matas que existem no Brasil e são de transições, ou seja, elas estão entre um bioma e o outro. Por exemplo, a Mata dos Cocais é uma área de transição entre floresta amazônica e caatinga, então ela fica no meio dos dois, então ela fica lá na região do Nordeste. É região mais seca e é classificada como formação florestal incluída dentro do bioma da floresta amazônica. Então ela pertence ao bioma da floresta amazônica, mas ela é característica de plantas que dão cocos, né? Então, por isso chamada Mata dos Cocais. Ao longo da... Lembrando que não é só coqueiro que dá coco, tem outras plantas que dão esse fruto que lembra um coco. Ao longo de praticamente toda a costa brasileira também vai existir um bioma chamado manguezal, com solo lamacento, com árvores com as raízes para fora, como eu vou mostrar aqui nessa foto. Ele é exclusivo do Brasil, tá? E vai no litoral, boa parte do nosso litoral aí. Então, a Mata dos Cocais, como vocês podem ver aqui, são tipo palmeiras, coqueiros, né, que dão cocos. Olha onde que ela fica aqui no nosso mapa. Ó. Ela fica entre a Caatinga aqui e a Mata Amazônica aqui. Pega os estados do Ceará, do Maranhão. Manguezais estão espalhados aí pelo litoral. Acompanhem comigo esse mapa aqui, que é meio triste, para vocês verem a degradação dos biomas. Olha só, galera. Isso aqui é a mata original, ou seja, antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil, tá? Olha o tamanho da floresta amazônica, ela até que está bem conservada, assim. Se você for reparar, tem vários... Diminuiu aqui, por exemplo, bastante, né? Como ela é difícil de explorar, tem muito rio, não tem muita estrada, então isso ajudou muito ela não ser explorada. Então, que lá não cresceram grandes cidades. Mas a coitada da Mata Atlântica, eu vou te contar, ela quase que desapareceu do mapa. Mais de 95% dela foi devastada. Olha aqui essa mata verde escura. Aqui você praticamente não vê a Mata Atlântica, só esses pontinhos que sobraram dela. Então, a Mata Atlântica é o bioma que foi mais degradado no Brasil. Reparem que a Mata dos Cocais também, né, que é esse roxo aqui, que fica entre a floresta amazônica e a Caatinga, também teve uma devastaçãozinha considerável. E outro bioma, que é a da Araucária, também quase que sumiu por inteiro. Ó. Olha aqui o que sobrou dela.
E os manguezais permanecem praticamente intactos, né? Sumiu uma boa parte aqui, ó. Aqui também desapareceu, né? Mas eles ainda existem assim, não foram tão drasticamente devastados como a Mata Atlântica, né? E a das araucárias. Então, agora a gente vai falar das formações abertas. O que são essas formações abertas? São aquelas que não têm muitas árvores, então são abertas, tipo campos, né? Principalmente os campos são muito abertos, mas a savana, que é a caatinga e o cerrado, ela também é aberta. Em algumas áreas do cerrado tem mais concentrações de árvores. Mas vamos lá. Então essas regiões, elas não têm muita concentração de árvore e elas costumam ser muito secas em determinadas épocas do ano, onde há queimadas naturais, enfim. Então, tem muita necessidade de preservar esse tipo de ambiente. Quais são eles, essas formações abertas? Cerrado e caatinga, que compõem as savanas do Brasil, e os campos, que compõem a pradaria do Brasil, também chamado de pampas. Campo é o mesmo que pradaria, tá? E aí, galera? Então, aí, fotinhos. Os campos sulinos, ou pampas, a caatinga nordestina e o cerrado, que existe em grande quantidade aqui nas Minas Gerais. Bora ver o que aconteceu antes e depois com essas formações abertas. Dá uma olhada que também teve muita degradação, principalmente o cerrado. O cerrado é esse laranja, mais ao centro, desapareceu em grande parte, sobrou resquícios, né? Aqui você pega a caatinga, também sofreu bastante degradação, tá? E o que menos sofreu, que ficou praticamente o mesmo tamanho, foi o pampas, né? Os pampas não sofreram tanta degradação. Mas os outros dois cerrados e caatinga, como vocês podem ver, há uma diferença imensa, principalmente o cerrado. Isso por causa do desenvolvimento das grandes cidades, principalmente no Sudeste. A gente repara que em Minas Gerais ele desapareceu bastante, né? Aqui no centro do Mato Grosso do Sul também, Goiás, olha aqui, Goiás quase que sumiu em totalidade por causa do desenvolvimento, principalmente das grandes cidades nessa região. Tá parecendo aula de geografia, né? Daqui a pouco a gente vai falar de planta, bicho, alguma coisa de ciências. Mas não se preocupem, é ciências. Formação mista do Brasil. O que é uma formação mista, galera? É uma formação que tem dois tipos de bioma misturado, ou seja, também pode ser chamado de biomas de transição. E o mais famoso, obviamente, é o Pantanal. Né? Pantanal é um grande pântano, como o próprio nome diz, gigantesco, que fica lá no Mato Grosso do Sul. Faz fronteira também com Bolívia e Paraguai. Então vejamos aqui onde ele está. Né? Aqui há muito alagamento, a água empoça, né? Formando grandes pântanos. No ano passado nós vimos, no sexto ano, que tem dois momentos do Pantanal, as cheias e as vazantes, quando a água inunda tudo, e depois quando está nas estações que chove menos, a gente tem vazante, fica mais vazio, né? Então, galerinha, esse aí é o Pantanal. Olha que bonita essa foto, né? Do Mato Grosso em Curambá, Mato Grosso. Pantanal é mais Mato Grosso que Mato Grosso do Sul. Aliás, Mato Grosso do Sul tem pouquíssimo Pantanal. Bora. Não falei que eu ia falar em inglês. I love Brazil. Olha aí. Isso aqui são as espécies do Brasil. Do Pantanal, né? Animals of Pantanal. Aí a gente tem a anaconda amarela, que é a sucuri, nada mais que sucuri. A arara Winchinche, que é mesmo que arara de jacinto, que é a arara azul. Né? O jacaré caimã, a grande lontra do rio, que na verdade é a ariranha, aqui no Brasil. A capivara, o veado mateiro, o veado das planícies, aqui, deer, mesh, o tamanduá da América do Sul, ou tamanduá do Sul, aqui a aves, né, como a curumutá, tem um nome popular,
O jaguar, que é mais conhecido para nós como a onça pintada, o grande, gigante tamanduá, que na verdade para nós é conhecido como tamanduá bandeira, por causa do rabo, e esse aqui é conhecido como tamanduá mirim. Tá? As traduções em inglês nem sempre são fiéis aos nomes populares que damos no Brasil. Por exemplo, a anta das planícies a gente conhece só como anta. Aqui a gente tem a tartaruga do pé vermelho, aqui, ó, o cágado, né? Na verdade, tortoise, cágado. O cágado do pé vermelho. E aqui o teju, que a gente conhece mais como teiu, né? Dourado. Então, são algumas das espécies típicas do Pantanal. O jacaré caimã, né? Nós conhecemos como o grande jacaré de papo amarelo. O papo dele é amarelado. Então, são espécies muito típicas encontradas no Pantanal e muitas delas ameaçadas de extinção. Viu? Agora a gente falou de bicho, então é ciências, nada de geografia. Ecossistemas e biomas aquáticos do Brasil. Então, a gente falou que eram três, a gente classificou eles em três formações florestais, formações abertas e agora os ecossistemas aquáticos. Eles incluem lagos, rios, oceanos, né? Então, os animais que vivem nesses ecossistemas aquáticos, que podem ser de água doce ou água salgada. No Brasil, a gente tem uma grande quantidade de ecossistemas aquáticos e a gente tem várias bacias hidrográficas. O que é bacia hidrográfica? Geografia. Bacia hidrográfica é um rio com seus afluentes. Por exemplo, a bacia do Amazonas é a maior do mundo, né? E a gente tem a bacia de São Francisco, a bacia do Rio Paraná e por aí vai. Várias. E aí, galera, a gente tem esses ecossistemas e alguns deles a gente vai ter grandes formações animais, de corais, que formam, corais são animais, não são plantas, que formam coisas chamadas recifes e atóis. Recifes e atóis, na verdade, são o tipo de estrutura. O recife ele não tem um formato certo. O atol ele é um círculo, como se fosse uma meia-lua, quase um círculo fechado, né? Mas não chega a ser todo fechado, não. Então, aqui a gente tem os recifes e aqui a gente tem os atóis. Olha que foto bonita essa foto aérea, né? Aqui tudo é coral, tá? Não é rocha, não é animal. Coral, que o esqueleto dele é formado de calcário, então lembra muito uma rocha mesmo. E o Brasil também apresenta muitos lagos, né, como esse daqui e esse daqui. Lago de água doce, lagos de águas salgadas, tá? Lago é uma porção de água cercada por terra de todos os lados, diferente da ilha, né? Que é o contrário, é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Então, a gente tem os lagos ou lagoas. Lagoas geralmente são bem maiores, os lagos menores, que podem ser de água doce ou água salgada. E também vamos ter isso aí, ó. No caso, oceanos que formam os costões, que são praias, né, onde há rochedos, e nesses rochedos você vai ter aves marinhas, várias espécies de crustáceo, caranguejos e outros animais que moram nessas regiões. Aí a gente tem alguns. As praias, por si só, têm uma vegetação chamada vegetação de restinga, né, e elas também são um tipo de ecossistema aquático. Aqui a gente tem o costão da Praia da Rosa, em Santa Catarina, e aqui a gente tem a famosa Praia do Peró, em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Preservação e desenvolvimento sustentável. Galerinha, é muito importante saber isso, porque esses ecossistemas, como vocês viram lá, eles foram bastante deteriorizados, bastante destruídos, devastados. Vocês viram o Cerrado, a Caatinga, coitada da Mata Atlântica, que praticamente desapareceu, né? E por isso é importante a gente ter essa consciência para preservar esses ecossistemas, que da natureza, o homem tira muita coisa, né? Além de alimento, no caso do ser humano, tira borracha de seringueira, a pesca, né? Que também é alimento, mas existe pesca esportiva, caça esportiva. O homem é muito ganancioso. Os minérios da terra, né? Metais, alumínio, enfim, para fazer vários utensílios. Então, a grande exploração dos ecossistemas, dos biomas.
Entre essas atividades, existem construções, as cidades, as que mais devastam os biomas, por isso que a Mata Atlântica foi tão devastada, né? A construção das maiores cidades brasileiras aconteceram lá, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Cobertura de trilhas e estradas, então também detona os ecossistemas quando faz rodovias, enfim. Produção de alimento é outra coisa também que devasta os ecossistemas. Outra coisa, exploração de recursos naturais como os minérios, as jazidas de minérios exploram bastante os biomas. Por exemplo, na Amazônia tem muita exploração pelo ouro, né? Aí a gente tem um tipo de exploração muito comum, que é da seringueira. A seringueira é um látex de uma árvore, né? A árvore é a seringueira. A exploração da borracha, no caso. Esse látex aqui é matéria-prima da borracha. E aqui a pesca, né? Então são atividades que o homem retira recursos naturais, de onde o homem tira recursos naturais. E para evitar que essa exploração degrade ainda mais os ecossistemas, a gente sabe que precisamos recuperar esses biomas degradados e parar de destruí-los, né? Isso é fundamental para salvar as espécies, tanto de plantas quanto de animais. Entre as principais consequências da degradação, né, depois que o homem explora, a gente vai ter o quê? Nós vamos ter poluição de diversos recursos, ar, água, solo, e vamos ter uma coisa que é muito triste, a extinção de espécies. Nós falamos no ano passado que o Brasil, por exemplo, a Mata Atlântica, é um dos biomas mais ricos em espécies endêmicas. Quem lembra o que é isso? Espécies que só vivem e são exclusivas daquele bioma. Se elas sumirem, forem extintas daquele bioma, elas são extintas do mundo. Isso, do mundo, solo, tá? Então precisamos preservar esses biomas e evitar essa extinção das espécies, principalmente as endêmicas e as que já estão ameaçadas de extinção. Então as atividades do homem causam poluição do solo, causa poluição da água, causa poluição do ar, polui tudo, né? Vocês viram que por causa do coronavírus, por causa da questão do isolamento, o meio ambiente agradeceu muito, né? A poluição do ar caiu demais, porque tem menos carros circulando nas ruas, a poluição do solo, produção de lixo nas praias, não tem ninguém, então não polui mais. Então, a mais que vem para bem. Corona foi ruim por um lado, mas para o meio ambiente foi sensacional as pessoas ficarem em casa e parar de jogar lixo na rua, no solo, enfim. E aí, falando da extinção das espécies, mais de 100 animais ameaçados no Brasil de extinção. Então, aqui alguns deles, entre jaguatirica, cervos, bicho-preguiça, jacutinga, peixe-boi, arara amarela, gatos selvagens, mico-leão dourado, que é o símbolo da preservação para evitar a extinção da Mata Atlântica, né? E o que mais causa extinção de espécie é o tráfico, desmatamento e o tráfico de animais. Então, para evitar isso, lá em 1992, faz tempo, né? Quase 30 anos, a ECO 92 foi uma conferência que juntou todos os governantes dos países do mundo e resolveram fazer alguma coisa para evitar que a poluição tomasse proporções mais drásticas ainda. E foi criado um conceito chamado desenvolvimento sustentável. O que é essa tal palavrinha que vocês precisam muito saber? Com certeza já ouviram falar, né? Desenvolvimento sustentável nada mais é que, hoje, essa geração que está aqui, vocês, vão explorar os recursos, mas deixá-los para as gerações futuras. Ou seja, vocês não podem acabar com a água que está aqui, com os animais que estão aqui, com as plantas que estão aqui, porque os filhos de vocês, os netos de vocês vão ter o que para viver no futuro. Então, isso é o desenvolvimento sustentável. É explorar os recursos conscientemente, deixando eles para as gerações futuras. Tá difícil esse desenvolvimento sustentável, mas dá para fazer. Existem muitas coisas simples, a começar por economizar água, por jogar lixo no lixo, né? A gente já está fazendo uma boa parte. E conscientizar as pessoas. Isso também é muito importante.
Então tá aí uma fotinho falando de desenvolvimento sustentável. É mais ou menos assim, eu posso devastar uma floresta, tirar a madeira para poder fazer móveis, lápis de escrever e tal. Mas devastei, plantei novas mudas, para essas mudas crescerem e virarem novas florestas. É, por exemplo, que a Faber-Castell faz, reflorestamento da madeira. Isso é desenvolvimento sustentável. Devastei a floresta, acabou a madeira, agora eu vou na outra floresta, devasto lá, não planto nada. Isso não é desenvolvimento sustentável. Ficou claro, galera? Então, vocês estudaram neste capítulo isso aí. Vamos conferir? Ó, os conceitos e suas relações da biosfera, biomas, ecossistemas, fatores bióticos e fatores abióticos, que estudamos na terça-feira, localização e características dos biomas do nosso planeta, especialmente do Brasil, estudamos antes do recreio, terceiro horário, finalizamos agora, no quarto horário, os do Brasil. Comparação entre área original e atual ocupada pelos biomas brasileiros. Sim, senhor. Vimos o mapa de cada bioma, como ele era antes e como ele era depois. O conceito de desenvolvimento sustentável. Acabamos de falar e não se esqueça, desenvolvimento sustentável é aquele que você explora os recursos hoje, preservando, deixando para as gerações do futuro, né? Ó, preservação com a preservação do ambiente para as gerações do futuro. E aí finalizamos mais um capítulo. Mas não pensem, aí eu estou na página 73 do livro de vocês, que vocês vão ficar sem deverzinho. Não. Terça-feira vocês não tiveram dever, mas hoje sim, temos. Finalizamos um capítulo, é importante a gente resgatar todo o conhecimento sobre esse capítulo. É importante que vocês façam uma revisão do principal, e a melhor forma de fazer revisão é o quê? Exercitando. Então, temos como dever de casa a página 74 e a página 75, e sem reclamar, ok? Senão eu vou dar muito mais. Estou brincando, galera. Duas paginazinhas simples, tá? Não é difícil. Como vocês veem aqui, tem muito desenho, então não são grandes os exercícios, não. Tem texto, bem tranquilo. E como vocês já viram isso no sexto ano, vai ser, ó, facinho, facinho, facinho. Tenho certeza. Lembre-se, todas as atividades serão avaliadas pós essa quarentena, quando voltarmos para o SESI. Vou tirar um dia para pegar o caderno de cada um e, ó, visto, ponto, visto, ponto. Tá fazendo, tá ganhando ponto. Não tá fazendo, tá dando bobeira, tá perdendo ponto de, praticamente, ó, de compromisso, de fazer compromissos. Galerinha, então tá aí o nosso deverzinho de casa. E na próxima aula, obviamente, a gente vai fazer correção de todos os exercícios, para não ter dúvida desse capítulo, tá? A gente só passa para um outro capítulo depois que a gente finaliza tudo, exercita, corrige, aí sim, avançamos. Então, eu vou ficando por aqui, bem brasileiro, para a nossa semana que vem. Então, se cuidando aqui em casa e vocês se cuidando aí, tá? Fiquem com Deus e até semana que vem na nossa aula de terça-feira. Abraço, um beijo para todos vocês, saudades sempre. Até mais.